Fala aí galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos comparar o time de Eduardo Cudê de 2019, o elenco que ele tinha nas mãos, versus o elenco que ele terá hoje. Essa discussão começou de qual elenco é melhor, o de 2019 ou de hoje. Vamos discutir isso aqui, quero a opinião de vocês aqui também nos comentários. Mas antes, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva na Reação Colorada para ficar por dentro de tudo do Internacional. Rumo aos 1000 inscritos, muito obrigado a todos. Então vamos começar pela comparação entre os goleiros. Em 2019, Marcelo Lomba era o titular de Eduardo Cudê. E hoje nós temos dois ótimos goleiros, John e Rocher. E apesar de o Lomba ser um bom goleiro e ter ajudado muito o Internacional naquela época, qualquer um dos dois, John ou Rocher, é melhor que o Lomba. Eu acredito que o Rocher será titular do Cudê, então na comparação entre os dois, né, Rocher jogou Copa do Mundo, claro que precisamos ver como é que ele vai atuar aqui pelo Internacional, mas Rocher é melhor que Marcelo Lomba. Na lateral direita, nós temos uma comparação até meio injusta entre Heitor e Bustos. Acho que nesse eu não preciso me alongar tanto, apesar do Bustos não estar no seu melhor momento no Internacional, é Bustos aqui, né, em comparação ao Heitor. Zé Gabriel ou Vitão? Vitão, não preciso nem falar mais nada, né, é Vitão. Agora acho que vem uma disputa boa, né, nós podemos discutir quem vai ser o titular da posição com o Eduardo Cudê, mas provavelmente vai ser ou Mercado ou Nico Hernandes, contra o Victor Cuesta, que na época era um ótimo zagueiro e hoje ainda é um grande zagueiro, está jogando muito bem pelo Botafogo. Eu acho que ele é um dos poucos do elenco dessa época que poderia ter ficado no time. Para mim, nessa comparação entre o Mercado ou Nico Hernandes, Victor Cuesta é o melhor. Por enquanto, então, nas comparações, nós temos 3 jogadores melhores do elenco atual contra apenas um do elenco antigo. Vamos para a lateral esquerda. Moisés foi o último titular da lateral esquerda com o Eduardo Cudê. O Cudê usou muito tempo também o Wendel. E hoje nós temos o René. O Moisés, nessa época, ele estava jogando muito mal. Ali no final ele deu uma recuperada, começou a jogar um pouquinho melhor, mas eu acho que nesse aí, apesar do René estar um pouco instável esse ano, eu acho que nesse aí também é René. 4-1 para o elenco atual do Internacional. Começando a abertura de meio campo, Rodrigo Lindoso contra Rômulo ou Gabriel, se o Gabriel se recuperar. Eu acho que nesses dois, Rômulo e Gabriel ganham. O Lindoso em determinado momento foi importante para o Internacional, mas nesse aí não tem como. Gabriel e Rômulo estão com atuações melhores do que o Lindoso na época. Então 5-1 para o elenco atual. Edenilson ou Bruno Henrique provavelmente nessa posição. Nessa época o Edenilson estava jogando muito o Edenilson, apesar de em jogos importantes ter falhas importantes, mas nessa época entre Edenilson e Bruno Henrique é Edenilson, até porque o Bruno Henrique precisa se adaptar no Inter e temos que ver como ele vai jogar aqui. Agora vamos para Patrick contra Arangues, provavelmente Arangues ou Maurício. Nesse aí, apesar do Patrick que estava vivendo até um bom momento, nesse aí não tem o que discutir, é Maurício, um dos melhores jogadores sub-21, ou Arangues, um grande volante que, se recuperar bem fisicamente, vai ser uma peça fundamental no esquema do Cudê e eu tenho certeza disso. Então, mais um ponto para o elenco atual. Aqui eu não vou nem me alongar muito, né, por causa que nessa posição estava jogando ou Marcos Guilherme ou Patrick, qualquer um dos dois contra o Alan Patrick seria injusto. Entre Marcos Guilherme e Alan Patrick, ainda mais. Alan Patrick, 7-2 para o elenco atual. Agora eu acho que é uma disputa mais equilibrada entre os ataques dos dois elencos. Yuri Alberto contra provavelmente Wanderson ou Pedro Henrique. É uma disputa boa, mas o Yuri Alberto, apesar de esse não ser o auge do Yuri Alberto, ele como jogador e
promessa do futebol brasileiro, eu acho ele melhor que o Wanderson e o Pedro Henrique. Contra o Pedro Henrique, acho que ele bate de frente, mas o Wanderson vive um mau momento atual do Internacional. Então, entre Wanderson e Yuri Alberto e Pedro Henrique, é Yuri Alberto 7-3 para o elenco atual. Abel Hernandes contra Ener Valencia. Apesar do Abel Hernandes ter feito uma boa campanha com a camiseta do Internacional, é o Ener Valencia, né? O que a gente deposita maior confiança aí no ataque do Colorado. Então é Ener Valencia e encerramos aqui com 8-3 para o elenco atual. Então dá para nós entendermos uma coisa. Primeiro que o elenco atual, no time titular nós temos mais qualidade que no elenco antigo. Agora o Kudê tem que focar e trabalhar nesses jogadores. Lembrando que eu usei como referência a última escalação de Eduardo Kudê no time do Inter e uma escalação base aí com os jogadores atuais que o Kudê poderá usar nessa próxima passagem dele pelo Internacional. Discorda de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião e também deixa aqui nos comentários o que para você será o time titular de Eduardo Kudê no Internacional. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, dá like, se inscreve, tchau!